Olá, graça e paz. Que momento maravilhoso. Estamos aqui mais uma vez juntos para a gente compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar a sua vida. Então, essa é a nossa terceira live aqui no diretamente do Portal Sudoeste, esse bairro abençoado, no qual Deus tem colocado no nosso coração de abençoar esse povo, né? E eu também quero agradecer, nós queremos agradecer por você ter aberto a porta aí da sua internet, né, para que a gente possa estar entrando na sua casa e junto estar compartilhando o que Deus tem colocado no nosso coração. Amém. Amém. Então, né, já tem 4 anos, né, que a Três, gente mais ou menos isso aí. alcança esse bairro, né, com várias coisas que a gente já fez. E tem um povo sedento que eu sei que vai crescer espiritualmente, né? O Verbo da Vida tem sido conhecido aqui, o Verbo da Vida Jesus tem sido conhecido aqui. E eu sei que você tem sido edificado, eu sei que você vai crescer muito com esses momentos. Vai ser maravilhoso, um tempo maravilhoso. E é para edificar a tua vida mesmo, né? Então, compartilha essa live com o pessoal que você conhece. Avisa para eles. Eu acredito que você vai encontrar algumas pessoas que já nos encontraram em alguns cultos aqui ou em algum grupo familiar. E eu sei que vão ser alcançados em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, sei que você já compartilhou, já deu seu like aí. E se ainda não se inscreve no nosso canal, se inscreva. Né? Muito importante que Daniel falou. Faz isso aí, compartilha essa live com quem já você conhece, que é do Verbo da Vida, aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. E até aquelas pessoas que estiveram junto em cultos que nós fizemos aqui no bairro. Tá bem? Amém. Como você vê na descrição desse vídeo, eu coloquei a letra da música Mestre da Vida, né? Que é do nosso querido pastor e supervisor do nosso ministério, Verbo da Vida, que é o pastor Manassés Guerra. E é fantástico essa música, porque ele mostra a grandeza daquilo que Jesus é na nossa vida. Amém? Amém. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Mais uma vez, Jesus. Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas, a beleza de existir. Inspirado por tua vida, tua
és em meu coração. Tu me ensinas, a beleza de existir, inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Teu amor, cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para teu louvor. Jesus, Jesus. Amém. Glória a Deus. É bonito esse louvor, né? Marcou muito a minha vida. Foi quando, em 2005, quando eu conheci o Verbo da Vida, né? Em 2004 eu fui para o Margem de Deus, que teve lá em Mardunas, que era uma conferência de jovens. E lá, em meio àquele, acho que tinha 1.000 jovens, não tinha? Mais ou menos ali. Aí eu vi Dani, né? Dei uma paquerada lá em Dani. E só depois de 2005, quando eu vim morar aqui, foi que a gente se conheceu e casou, né? Mas esse louvor foi na época que eu conheci, em 2004, no finalzinho ali para 2005, o pastor Manassés Guerra. E é um louvor abençoado, amém? Que mostra a grandeza de Jesus Cristo. Então a gente estava pensando no que a gente poderia falar, né? E tendo a inspiração de Deus. E você que está aí, né? Comentando na live, sei que você está chegando agora. Seja bem-vindo, né? Deixa aí teu comentário. Compartilha, como a gente falou no começo. Você está chegando agora, né? Compartilha essa live com quem você conhece, quem precisa ser edificado. Aquelas pessoas que desse bairro aqui no Portal Sudoeste, né? Que precisa ser alcançado. Eu sei que por conta da pandemia, muita gente tem se esquivado, assim, até de sair por uma questão, ordem, municipal, né? E a gente respeita isso e como o vírus não entra pela internet, né, não é um vírus cibernético, né, a gente está aí chegando na sua casa. Então a gente quer agradecer mais uma vez por isso. E Deus colocou... em breve a gente vai se ver, isso, né? Deus vai preparar um isso culto mesmo, abençoado. bem lembrado. Muito bem. Vamos, assim que possível, vamos fazer um culto, né, agradecer a Deus por esse momento que Deus não ceifou, Deus não permitiu que a nossa vida fosse ceifada ou qualquer outra coisa fosse trazido dano. Aleluia. Então nós vamos agradecer a Deus por isso. Deus tá sempre bom? nos guarda, né? Isso, Deus sempre nos guarda. Obrigada. E falando sobre isso, quando a gente estava conversando, então Deus tem colocado uma palavra no nosso coração, né? Uma palavra que vai com certeza edificar a nossa vida. Ela está lá em 1 Pedro. Se você abrir a Bíblia aí conosco, 1 Pedro. Algo bem interessante que Deus tem colocado no nosso coração. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, versículo 6. Diz assim, enquanto você está abrindo, eu vou tomar uma água. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O 7, sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O nono, o versículo 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o que tem acontecido aqui em Campina Grande está acontecendo no estado de São Paulo, na América Latina, nos Estados Unidos, no Japão. O que é essa pandemia? O que é que tem vindo sobre esse tempo? Um medo, o pavor, né? Essa mortandade que tem assolado até o meio-dia. Pessoas têm morrido durante o dia. E a Bíblia fala que nós não precisamos temer a isso. Mas o que é interessante aqui, a Bíblia fala: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Não precisamos nos humilhar debaixo de pressão, do medo. A gente não vai ter medo, não vai ficar se humilhando. Né? O que é humilhar? Se humilhar é você reconhecer o que aquela direção que aquela pessoa tem. O que é se humilhar a Deus? É dizer: Senhor, eu não sei sobre isso. Eu reconheço que você sabe melhor do que eu. E isso, às vezes, a gente distorce isso. Às vezes a gente quer se humilhar a coisas ou a situações, e não é assim. Né? A Bíblia diz que a gente deve se humilhar a Deus. Por quê? Devemos se humilhar ao Senhor. Porque ele diz assim: no tempo oportuno vos exalta. Então há um tempo oportuno. Essa questão do humilhar, às vezes a gente quer se relacionar à questão do subjugar. Né? Deus não faz isso sobre a gente. Deus não nos tem como escravo ao ponto dessa humilhação de escravo. A gente está debaixo da autoridade dele e ele nos conduz em triunfo. Eu não sei você, mas pelo menos vou dizer pelos meus pais, pela minha mãe. Em nenhum momento minha mãe pegou porque era mãe e me botou uma forma de me tratar que me deixava lá para baixo para eu não tomar nenhuma posição. Muito pelo contrário, ela ensinava. E assim como você que é pai e mãe, ou você que é filho ainda, não é pai, tenho certeza que você tem passado por isso. Mas vamos lá para o versículo 9, que diz assim: resistir-lhe firmes na fé. Resistir quem? Vai lá para o versículo 8. Sede sóbrio e vigilante. O que é ser sóbrio? Sóbrio é uma pessoa, se você vê uma pessoa que ingere álcool, né? Ele não fica só, é uma pessoa que não tem aquela. Eu não vou numa conversa de alguém que bebe. Você vai, eu não vou. Então, o que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa constante, é uma pessoa sólida, é uma pessoa que nem está indo para um lado nem para o outro. E é esse tipo de pessoa que nós precisamos nos relacionar. Mas a Bíblia diz assim: ser sóbrio e vigilante, ou seja, seja constante, seja atento e seja vigilante. O que é um vigilante? Um vigilante, ele está fazendo uma coisa aqui, mas ele está pensando em outras. Ele está fazendo aqui, mas ele está observando o que está perto, o que está acontecendo. Principalmente um policial. Então, se você estiver aqui assistindo que é policial, eu sei que um policial, ele sempre trabalha com a mão aqui, guardando a sua arma para que ninguém pegue, e pronto para fazer alguma coisa. E a visão dele, ele está olhando todos os lugares, ele é vigilante, ele está olhando, analisando cada coisa. Então, a Bíblia, quando o apóstolo Pedro estava falando para a igreja, para as igrejas, ele estava, nessa carta, ele estava falando sobre isso. E ele diz assim: o diabo, vosso e o nosso adversário, anda em derredor. Então ele não está junto ao nosso redor. A Bíblia fala que ao nosso redor está os anjos do Senhor. Ele está em derredor, ele está na periferia. Como um leão. Ele não é um leão, ele é como um leão, fazendo zoada. Ruge, procurando alguém para devorar. Ele procura, mas a nós ele não toca, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Tá bom? Aí a Bíblia, no versículo 9 diz assim: resistir-lhe firme na fé. E o que é fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos. Está lá em Hebreus 11:1. Certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Como eu falei no começo, existe um pavor, um medo,
na mortandade, né? Está assolando ao meio-dia pelo mundo, isso aí. Né? Mas o que a Bíblia diz que a gente tem que resistir na fé. E o verso 10 que eu quero encerrar com isso, ele diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firme, fortificar e fundamentar. Então, Deus é quem nos dá, né? Como a Bíblia diz assim, Deus de toda graça, há de nos firmar, fortificar e nos fundamentar. Então, nós não precisamos andar com medo. Sei que você está na Aleluia. sua casa, aí você pode dizer, eu estou aqui sozinho, ou então eu estou com alguém, eu tenho vergonha. Mas você pode dizer comigo assim, Deus há de me firmar, fortificar e fundamentar. Então Aleluia. você pode pegar esses versículos e meditar durante essa semana. Essa semana que começa, né? Estamos já chegando ao finalzinho de junho, já vamos entrar no mês de julho, sétimo mês do ano. Praticamente esse ano voou, tá voando rápido, né? E eu vou fazer uma pergunta que eu tenho feito até para mim mesmo. O que é que eu tenho feito nesse ano de 2020? Eu lembro no começo do ano de 2020, a gente dizia, é o ano do dobro, né? Esse é o ano que vai acontecer, né? Vai E acontecer vai, muita né? coisa. Vai acontecer muita coisa esse ano. Vai. E o que é que tem acontecido, né? Que a gente olha na televisão, lojas fechadas, coisas fechadas, poucas pessoas na rua. Temos que usar máscaras. Tem que se isolar das pessoas, né? Tem um bom tempo que eu não vejo algumas pessoas da minha família. Eu tenho certeza que você não tem visto. Mas a gente precisa estar firmado, porque Deus vai nos firmar, nos fortificar e nos consolar, como está no versículo 10. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa? Então fala. Então, né, a Bíblia diz que Deus não deu um espírito de medo, né, e sim de poder, de amor e de moderação. E eu queria ler, eu lembrei desse versículo agora, Janderson falando, né, tudo que a gente, o que é que a gente planejou no começo do ano, aí de repente veio uma pandemia, distraiu, porque essa pandemia distraiu a igreja, distraiu muita coisa, né, conseguiu fazer algumas coisas, mas é hora de levantar, né, tomar o pulso. Quando eu era criança, minha mãe me ensinava a tomar pulso das coisas na hora certa. Então, eu aprendi a não tutubiar muito, não. É mais puxando mais a razão. Botar a emoção quietinha no lugar dela e é hora de se levantar. O que é que agora nós vamos fazer? Isso. Né? Então, lá em Romanos 12, a partir do 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Então, a vontade de Deus é essa que está acontecendo? Não. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso aí, isso que está acontecendo não está bom, não está agradável, nem está perfeito. Mas é possível se tornar perfeito. Se nós, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, se você está nos assistindo e você ainda não confessou Jesus, você pode confessar Jesus na sua casa e pode nos procurar, que nós vamos entrar em contato com você. Amém. Pode colocar o comentário, deixando o seu telefone, que a gente vai entrar em contato com você. Né? Em breve a gente vai também estar colocando o nosso contato para você estar falando conosco no WhatsApp. Nós não vamos ficar tutubiando, a gente não vai ficar conformado com o que está acontecendo. Isso. Né? Eu sei que a gente não está podendo fazer cursos presenciais ainda, mas aprove Deus ser dessa forma por um tempo, porque Deus, a palavra de Deus, ela não para, a palavra de Deus, ela não muda, porque uma circunstância apareceu à nossa frente. Mas se nós temos essa possibilidade, então nós vamos estar nos encontrando aqui toda semana. E em breve a gente vai ter outras novidades que a gente vai estar postando, mas ainda não. Fica com expectativa aí, mas em breve vai ter mais novidades aqui no nosso canal. Mas segue mesmo, né? Esteja também seguindo a Igreja Verbo da Vida sede. A gente vai estar colocando também o link para Isso. você estar conhecendo a igreja.
Alguns já tiveram contato, alguns já moram aqui no bairro, já sabe, já conhece a igreja, já é da igreja. Mas para você que ainda não conhece a igreja, não visitou, faça-nos uma visita, porque a gente já retornou nossos cultos presenciais, né, usando a máscara, mas a gente se alegra com máscara e tudo, né? Nós temos nossas mãos para bater palma, nós podemos sorrir com máscara ou sem máscara, nada pode tirar nossa alegria. Por quê? Porque nós não nos conformamos com este século, mas nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Renovando a mente com a palavra de Deus, lavando nossa mente com a palavra de Deus. Mantém. Na outra live, a gente falou sobre como você ocupar a sua mente, como é que você deve estar ocupando seus pensamentos. Mantém seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Renova sua mente diariamente com a palavra de Deus. Amém? Um abraço para vocês, queridos. Aleluia. Aleluia, obrigada. Amém. Você foi edificado? Eu fui, eu gostei. Foi muito bom. E eu queria que você, como a gente falou no começo, compartilhe essa live aí com as pessoas que tá aqui no bairro em Campina Grande, nesse bairro Portal Sudoeste, que tá em casa, que não sai, até por uma questão da idade, tá no grupo de risco, ou então tá querendo assim se resguardar, que também é correto, né? A gente precisa ser sóbrio e vigilante, né? Precisa estar equilibrado, tá certo? Eu, como ela, a gente trabalha, mas também a gente tá tomando os cuidados e não estamos aqui também querendo que você faça qualquer outra coisa, mas mantenha o controle daquilo que foi estabelecido. Mas você pode compartilhar, tá bom? Tem um louvor que é Nome sobre Todo Nome. Eu também vou deixar aí na descrição para que você possa acompanhar essa letra. Maravilhoso também, de Casa de Davi. É tremendo, que fala daquilo que Jesus fez, que Jesus Aleluia. deixou a sua glória para se identificar conosco, por nós, né? E ele é o exemplo de humilhação, né? Aquela humilhação de fazer aquilo que Deus tinha para fazer. E olha o que Deus fez na vida dele. E mesmo assim, nós podemos seguir um grande exemplo. Amém? Então a gente canta esse louvor e encerra esse momento maravilhoso que a gente teve em comunhão com você. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Aleluia, obrigada, Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu nome, e sobre todo nome no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Aleluia, esse nome nos pertence, obrigada. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, e semelhante a se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz.
grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigada por tudo que você conquistou para nós. Você conquistou cura, perfeição, preservação, provisão. Obrigado porque você nos guarda, nos livra de todo mundo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, glória. Obrigada. Obrigada por uma semana abençoada, Pai. Obrigada por uma noite maravilhosa. Vamos dormir em paz, porque sua palavra diz que nós nos deitamos e logo pegaremos o sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. E é nessa segurança que nós vivemos para Ti, Pai, todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor te surpreenda nessa semana e esses dias que estão por vir, com grandes coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, fiquem na paz do Senhor e tenham uma noite abençoada. Amém. Amém. Glória a Deus.